Êxodo capítulo 21. Nosso episódio número 40 aí sobre a nossa baseada na série de Êxodo. Hoje eu vou pregar capítulo 21, 22 e 23. Obviamente não vou citar todos os textos, mas vou dar um resumo aqui. Vamos lá, aqui no capítulo 21 em diante, a gente tem as leis judiciais, ou seja, leis para Israel, para Israel se organizar como sociedade. Vamos lá, eu vou ler aqui as leis sobre escravidão e as outras eu vou mencionando. Êxodo capítulo 21, versículo 1. Estes são os estatutos que proclamarás a eles. Se comprares um escravo hebreu, ele te servirá por 6 anos, mas no sétimo terá liberdade de graça. O tipo de escravidão aqui estava associada à pobreza. Não tem a ver com aquela escravidão muito praticada na África, de sequestrava pessoas, porque o próprio capítulo 21, 22, logo aqui a seguir, vai dizer que se alguém sequestrasse uma pessoa, essa pessoa deveria ser morta. Então, esse tipo de escravidão era oriunda da pobreza. Basicamente assim, da pobreza. Verso 2. Se comprares um escravo hebreu, ele te servirá por 6 anos, mas no sétimo terá a liberdade de graça. Se ele veio sozinho, sairá sozinho. Se ele veio casado, então sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela pertencerão ao seu senhor. E ele sairá sozinho. Mas se esse escravo afirmar, amo meu senhor, minha mulher e os meus filhos, não quero a liberdade, então seu senhor o levará diante dos juízes e o encostará na porta ou no batente da porta, lhe furará a orelha com uma agulha grossa, tornando o escravo para sempre. É claro que é só uma expressão, porque depois de 50 anos acontecia o ano do jubileu. Então todos os escravos eram libertados neste ano. Verso 7. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não terá liberdade como os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor a ponto de ele não a querer mais, então permitirá que ela seja resgatada, não poderá vendê-la a um povo estrangeiro, por ter sido desleal para com ela. Mas se entregá-la por mulher a seu filho, dará a ela o direito de uma filha. Mas se tomar outra mulher, não poderá diminuir os mantimentos, as roupas, nem os direitos conjugais da primeira. Caso ela não cumpra estas 3 obrigações, ela será libertada de graça. Quem ferir um homem, levando-o à morte, certamente será morto. E por aí vai. São vários mandamentos, eu vou citando aqui um ou outro. O que eu quero primeiro lembrar a vocês é que para a gente interpretar a Escritura, a gente tem que partir de um grande pressuposto, de um grande ponto de partida, que é este livro é a palavra de Deus. Este livro é a voz de Deus falando conosco. Assim, nós entendemos que não há injustiça aqui. Não é possível que exista injustiça, já que é o próprio Deus falando. E nós sabemos que este livro, que o que Moisés escreveu aqui, é palavra de Deus, porque tem o testemunho de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que o que Moisés escreveu é palavra de Deus. Eu estou falando isso porque muitas vezes é provável que você se aproxime da Escritura e leia alguma coisa e chegue a achar, nossa, me parece muito injusto isso aqui. Se isso acontecer, pode ter certeza absoluta, o problema está em você, o problema está em mim, nunca no texto. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu nasci num país comunista, com uma influência comunista muito grande, em que a influência da esquerda está em todos os lugares, é o ar que nós respiramos. Um preceito esquerdista, feminista, é alegar que as mulheres elas podem fazer qualquer coisa. E se você pensa de uma maneira diferente disso, você é machista, você é alguém injusto, você está defendendo uma pauta injusta. E assim, com esse filtro, eu fui para a Escritura. E lá cheguei em 1 Timóteo, que diz o seguinte, não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. E aí a minha cabeça entrou em pane, porque eu estou diante de um livro que eu acredito que ele é justo, mas eu aprendi algo que me declara, se alguém diz que a mulher não pode fazer certas coisas, essa pessoa é uma pessoa injusta. E aí deu um piripaque na minha cabeça. É claro que eu, então, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu fiquei em paz. E mais à frente, óbvio, descobri que isso era feminismo, que isso não tinha nada a ver com justiça, que isso era um absurdo.
o que vale para esta passagem, vale para qualquer coisa. Em relação a estes textos aqui, por exemplo, alguns pastores chegaram a negar esse texto, dizendo, olha, a gente precisa atualizar a Bíblia, não dá para conceber isso aqui, gente. Porque se você notou, o que está acontecendo aqui é uma desgraça. A escravidão, ela é sempre uma desgraça. E aí, alguns dizem, está vendo, olha aqui, temos um erro aqui. Não, não há erro aqui. Não há erro aqui, a escravidão não é a vontade de Deus. E não há erro aqui. Mas eu vou tentar explicar para vocês. E para efeito de argumentação de como que a Bíblia ela é justa, é o argumento histórico. O primeiro argumento é o argumento histórico. Antes de a fé cristã chegar, o mundo vivia na barbárie. O mundo vivia praticando injustiças e mais injustiças. Paulo estava pregando em Atenas, o que era a capital da cultura, do conhecimento. E Paulo, ele diz o seguinte para aqueles atenienses, que vinham de Sócrates, Platão, Aristóteles. Vocês estavam em trevas. Vocês estavam tateando no escuro. O que os homens diziam que era o ápice do conhecimento, Paulo descreve a cultura grega como ignorância. Nós não estamos ignorando e dizendo que o que Pitágoras descobriu é uma idiotice, que a concepção de lógica de Aristóteles é uma estupidez. Mas apesar de todas as descobertas, Paulo ainda diz, vocês tateavam no escuro, como cegos. Paulo então descreve um mundo sem Deus, um mundo sem o Evangelho, em completa escuridão. E Paulo estava correto. Paulo está correto. As ideias de Platão, por exemplo, influenciaram os regimes totalitários do século passado. Regimes que foram responsáveis pela morte de milhões e milhões de pessoas. Platão também defendia que crianças que nascessem com algum tipo de deficiência deveriam ser mortas em nome do bem do coletivo. Hitler defendeu algo parecido. Hitler acreditava que os judeus não eram seres humanos. Margaret Sanger, uma feminista que cunhou o termo controle de natalidade, criou uma clínica de controle de natalidade nos Estados Unidos. Ela acreditava que negros pobres não deveriam existir. Ora, é claro que de uma maneira incipiente, de uma semente, tudo isso estava lá nos escritos de Platão. Em nome do bem maior, alguns tipos de pessoas devem deixar de existir. A barbárie reinava antes da fé cristã chegar. O infanticídio era tolerado. A pedofilia era tolerada em muitas culturas. Mas, quando este livro foi vivido, o progresso chegou. A justiça foi estabelecida. E como declara Isaías, o efeito da justiça será a paz. Isso é testificado também por Alex Tocqueville, um católico que foi morar nos Estados Unidos e ele queria entender como aquele país era bem-sucedido e próspero. E aí Alex Tocqueville, católico, testifica o seguinte sobre aquele país protestante. Na América é a religião que leva às luzes. Que religião? A religião protestante, que é a fé cristã verdadeira. Na América é a religião que leva às luzes, é a observância das leis divinas que conduz o homem à liberdade. Eu vou tentar então hoje defender aqui que a palavra de Deus é o que nós precisamos, é o que você precisa, para que você possa ser feliz, ser próspero, ter uma vida plena. E acima de tudo, é por meio dela e somente dela que o homem pode ser salvo. A Confissão de Westminster vai declarar que esses mandamentos aqui, mandamentos civis, mandamentos judiciais, que serviam para regular a sociedade judaica, a Confissão de Westminster vai dizer que esses mandamentos passaram. Ora, e ainda que creiamos nisso, que esses mandamentos passaram, eu acredito que é o mais correto mesmo, a interpretação mais correta, isso não significa dizer que os princípios que aqui estão, de alguma maneira, não sirvam para nós hoje. Afinal de contas, Deus, ele não muda. Afinal de contas, a palavra do Senhor é viva, verdadeira. Deus não errou e não enviou Jesus para consertar coisa alguma. Por exemplo, nós como igreja, nós não aplicamos a pena de morte. Mas quem disse que apesar de ser uma lei civil para regular Israel, quem disse que o princípio de o homem que mata alguém deve morrer deixou de existir? Isso é extremamente justo. Eu vou defender isso. Que até naquilo que
nós não temos mais como lei, de alguma maneira, fala conosco hoje. Meu primeiro princípio de hoje, então, é: a lei é sempre para o nosso bem. A escravidão aqui está sendo regulada. Como ela é? Deus diz o seguinte: a cada 7 anos, um escravo seria liberto, o que não havia em cultura alguma. Havia leis sobre espancar escravos, proibindo isso. Havia leis dizendo que se os senhores ali em Israel oprimissem seus escravos, eles sairiam de graça, livres. Mas mesmo assim, ainda é uma tragédia. Porque note aqui, um dos mandamentos dizia o seguinte: se um homem ele entrasse sozinho, ele se tornasse escravo de seu senhor sozinho, solteiro, mas o seu senhor lhe desse uma esposa e ele tivesse filhos com essa esposa, o que aconteceria era o seguinte: no 7º ano esse escravo seria liberto, mas ele não poderia levar sua esposa nem os seus filhos. Isso é extremamente cruel. Isso é extremamente antinatural. Antinatural. Antinatural que alguém deixe seus filhos. A lei de Deus, em Gênesis, declara: aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas aqui Deus está abrindo uma concessão e permitindo que haja essa separação. Um outro exemplo de miséria, não estou dizendo que a lei está errada, não é isso. Mas outro exemplo de situação horrível é o fato de que o pai podia vender a sua filha. Calvino chama isso aqui, então, de Deus tolerando vícios humanos. Deus tolerando. Ou seja, o próprio Calvino está dizendo: isso aqui não é a vontade perfeita de Deus, não era. Tanto é que na Inglaterra, começando com William Wilberforce, e depois nos Estados Unidos e em todos os outros lugares, principalmente nesses dois aí, William Wilberforce era cristão e ele lutou contra a escravidão pautado na Escritura. Uma boa parte dos líderes abolicionistas nos Estados Unidos eram cristãos e baseavam suas ideias para acabar com a escravidão na Escritura. Na Escritura. Ou seja, o que Deus está fazendo aqui, então, é regulando uma desgraça e tornando-a menos cruel possível. Menos cruel possível. Vou dar um outro exemplo de como que Deus, em alguns momentos, ele permitiu algo que não era a sua vontade perfeita. O divórcio. Lembra quando os fariseus perguntaram a Jesus: quando nós podemos nos divorciar? Jesus disse: nunca. Nunca. Então, os fariseus retrucaram: por que Moisés permitiu? Aí Jesus então diz: por conta da dureza do coração de vocês. E assim, ele diz: não era o melhor. Mas Deus abriu uma concessão por conta do pecado de vocês. Para regular o pecado de vocês, a maldade de vocês. Mas não era o que Deus queria. Nunca foi. Assim como a poligamia. Não era a vontade de Deus. Lá em Gênesis, se declara que o homem deixa a sua mulher. Os fariseus perguntam: Senhor, pode divorciar? E aí, Jesus diz: não pode. E remete à lei de Deus, da vontade perfeita de Deus, de Gênesis. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. O homem vai deixar pai e mãe e vai se tornar um só com a sua esposa. Uma só carne. Como se tornar uma só carne com 10 esposas? Ou seja, a poligamia não era a vontade de Deus. Não era, nunca foi. Mas Deus, por conta da dureza do coração humano, permitiu aquilo. Ou seja, então o que a gente está vendo aqui sobre a escravidão não é o ideal de Deus. Não é. É apenas Deus regulando uma desgraça para torná-la menos cruel possível. Algo que não havia em nenhuma cultura. A própria pobreza não era vontade de Deus. Deus já havia dito que se o povo de Israel fosse fiel, o povo seria próspero. Êxodo 21, 22, 23 fala sobre isso. Êxodo 23, mais especificamente. Ou seja, a própria pobreza que aconteceria, que arremeteria sobre o povo, era o juízo de Deus, por conta dos pecados daquela nação. De maneira que, em muitas circunstâncias, ou o povo se vendia como escravo ou morreria. E aí então Deus regula o que era uma miséria. Mas de qualquer maneira, estas leis nos mostram algo. Primeiro, o quanto Deus nos ama e o quanto a lei é sempre para o bem-estar do ser humano. É sempre para proteger o ser humano, principalmente o mais fraco.
Lembra quando Jesus debateu contra os fariseus? Debateu com os fariseus? Os fariseus, eles transformaram o sábado. O sábado era um dia de descanso e eles conseguiram transformar em um momento de prisão, de cadeia. E aí Jesus diz assim: vocês não estão entendendo o princípio que está por trás, o que move o coração de Deus ao estabelecer um dia de descanso como mandamento. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Com isso Deus estava dizendo: olha, esses mandamentos existem para a preservação da vida humana. Segundo, essas leis sobre escravidão nos mostram a miséria em que nos encontramos. A miséria que o ser humano constrói, as tempestades que o ser humano colhe por conta de seus pecados que ele plantou. O quanto que muitas e muitas vezes nós nos encontramos em situações abjetas e desgraças e infelizes, e pode ter certeza, isso não tem a ver com Deus, tem a ver com os nossos pecados. Sempre a desgraça, a maldade humana, tudo que nós vemos de caos neste mundo, tem a ver conosco. Até isso aqui, que não era o melhor, tem a ver com o homem. Deus explica: dureza, por conta da dureza do coração de vocês. Segundo, a lei de Deus é sempre justa. Lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 24, Deus diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Este é um texto muito conhecido e muito mal interpretado. Deus está dizendo, dentre vários mandamentos aqui, um deles era que se o homem fizesse o mal, matasse alguém, ele deveria ser morto. E aí Moisés usa essa figura de linguagem: olho por olho, dente por dente, essa expressão, olho por olho, dente por dente. Não há um exemplo sequer na Bíblia ou na história judaica de pessoas tendo seus olhos arrancados, seus dentes arrancados. Não há, de forma alguma. Isso aqui era apenas uma expressão para retratar justiça. Que o homem não seja punido nem a mais e nem a menos, mas de acordo com os seus crimes. Por isso, por exemplo, aquele que tira a vida deve perder a vida. Não há nada mais justo do que isso. Isso é tão espetacular, você notar o ordenamento jurídico em Israel. Você nota o quanto que a Bíblia é espetacular. Você sabia que não tinha cadeia em Israel? Não tem coisa mais estúpida do que cadeia. Realmente não tem. Não há nada mais estúpido do que cadeia. Não havia. Não havia cadeia em Israel. Algo próximo a isso, nem poderia dizer próximo, eram as cidades de refúgio. Se você, por exemplo, matasse alguém por acidente, você poderia se refugiar em uma cidade de refúgio, uma delas, que elas estavam espalhadas por Israel. E lá você aguardaria julgamento. Mas na cidade não haveria necessariamente uma cadeia. Por quê? Porque crimes hediondos eram punidos com morte. Outros, como por exemplo o furto. Aqui, Êxodo 21 vai tratar do furto. Êxodo 21. As leis sobre a propriedade. É espetacular. É simplesmente espetacular a maneira que Deus estabelece o julgamento. Olha como era. Se você roubasse alguém, o que aconteceria? Você deveria restituir a pessoa em 4, 5 vezes. Não é maravilhoso? Como funciona no Brasil? Como funciona? Se alguém furta você, se alguém rouba algo de você, o que acontece? Ora, essa pessoa vai ser presa. E, em muitos casos, você não vai conseguir reaver aquilo que roubaram de você. Aí você é roubado, e aí tem que pagar o almoço e a janta do rapaz e a dormida dele ainda. Porque é isso, a cadeia é você sustentando essas pessoas. E em alguns casos, tem a fiança ainda. Quer dizer, tem um monte de casos que tem fiança. Aí ele paga a fiança. Para quem? Para você? Para o Estado. Não é extremamente justo isso? Você é roubado e o Estado ganha dinheiro. É um negócio maravilhoso. Eu sei, tem as despesas que o Estado tem, com a polícia, enfim. Mas é um negócio extremamente ridículo. É um absurdo. Agora, em Israel, havia toda uma proteção à propriedade. Não há como um país prosperar se não há proteção à propriedade privada. Por exemplo, a Revolução Gloriosa
na Inglaterra, todos os benefícios que ela trouxe, dentre elas, foi uma estabilidade jurídica e uma proteção à propriedade. E aí, os historiadores vão explicar, isso foi fundamental para surgir o capitalismo. E essa revolução foi muito influenciada pelos protestantes. Eles estavam lutando contra o rei católico que estava os perseguindo. Essa revolução foi o pavimento sobre o qual foi sustentado, que manteve o capitalismo. Veja bem, você tem coragem você tem estímulo para inventar uma máquina para afiar algodão, se a sua propriedade vai ser tomada? Você acha que há estímulo para a criatividade? Porque isso também é propriedade, sua propriedade intelectual. Você acha que há um estímulo? Não há. Não há. Não há. Por isso, o capitalismo nasceu ali, naquele país. Porque havia segurança jurídica, havia proteção à propriedade. Mas, em nosso país, o que esquerdistas não entendem é que não há uma segurança. Há proteção à propriedade privada, mas o Estado o tempo todo pode invadir, pode tomar conta de nossas coisas, ele regula, ele faz o que ele quer, e aí de vez em quando alguns canhotos esquerdistas ficam falando de taxar grandes fortunas, e aí o empresário milionário que está aqui e ouve um negócio desse, ele faz o quê? Ele vai embora e leva seus investimentos. E aí a gente fica pobre. Mas aqui não, havia toda uma ideia de proteção à propriedade privada. Proteção, de proteger aquilo que era do homem. E assim, óbvio, não por acaso aquele país era próspero. Quando seguia a Deus, seguia suas leis, obedecia ao Senhor, aquele povo era próspero. Terceiro e último princípio. A recompensa pela fidelidade. Êxodo 23, versículo 24. Vamos ler. Versículo 20, desculpa. Eu envio um anjo à tua frente para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que preparei para ti. Dá atenção a ele e atende a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Verso 24. Não te inclinarás diante dos deuses, nem os cultuarás. Não imitarás as suas obras. Pelo contrário, derrubarás e destruirás totalmente as suas colunas. Cultuareis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Só um parênteses aqui. Está vendo como que Deus via de maneira diferente, como nós vemos? O anticoncepcional é justamente para deixar a mulher estéril. Olha, eles viam como maldição. Deus vem e fala, olha, não vou deixar ninguém aí estéril. E aí nós cristãos hoje nos esterilizamos. É um negócio, tá certo? Nos esterilizamos, tá certo? Nos tornamos estéreis. É um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo. Absurdo. Completarei o número de dias da tua vida. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrareis. E farei que todos os teus inimigos te deem as costas em fuga. E por aí vai. Uma série de bênçãos são liberadas aqui. Nós acreditamos que nós somos salvos pela fé. Isso é chamado de justificação pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém pode ser salvo pela obediência da lei, haja visto que ninguém jamais cumpriu a lei de maneira perfeita. Somos salvos de graça, pela graça. Ok. Mas e quando nos convertemos? Mesmo assim, tudo que recebemos ainda continua sendo bondade de Deus. Tudo. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso não somos consumidos. Deus faz cair sua chuva sobre maus e bons, mostrando que até os homens maus recebem coisas que não merecem. Até uma bala que nós ganhamos de Deus é fruto da graça de Deus. Ok. Mas, a gente não pode pegar essa doutrina e dizer assim, ora, a lei não tem mais serventia. Não somos mais punidos ou recompensados de acordo com os nossos feitos. Isso é antinomianismo, isso é heresia. E é exatamente esse o espírito que rege muitos cristãos hoje. Eles acreditam mesmo que não importa o que façam, não serão punidos nem recompensados, estão na graça, dizem eles. Dê uma olhada para os homens de Deus, eles estavam na graça, Davi estava na graça.
Porque Davi cria em Cristo Jesus, no Messias que viria. Todos aqueles que estão em Cristo estão na graça, sejam os cristãos, o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. Davi mente, o que acontece? Davi adultera, o que acontece? Davi mata, e o que acontece? O sangue nunca mais deixa de escorrer na sua casa. O povo de Israel foi perdoado por Deus. Os sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para Cristo, que aquele povo recebeu a graça de Deus. E aí esse povo decidiu abandonar o Senhor, abandonar a Escritura. E o que aconteceu? O povo foi punido sistematicamente, em alguns momentos, quase deixou de existir. Faz o teste hoje. Sai ali, mata alguém. Veja, não há problema algum. Trai a sua esposa para você ver o tamanho da encrenca que você vai se meter. É claro que isso que está escrito aqui continua sendo verdadeiro. Somos recompensados de acordo com aquilo que nós fazemos. O Salmo 1, versículo 1 diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores e por aí vai. Ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem é o homem que prospera? Quem é o homem que vai bem? Diz o salmista. Aquele que tem prazer na lei do Senhor. Aquele que nela medita de dia e de noite. E sim, não é a teologia da prosperidade. Sempre que seguimos a palavra de Deus, o anjo do Senhor está ao nosso redor. A mão de Deus está sobre nós para nos abençoar. Sempre assim. Mesmo quando não temos algumas coisas que você chama de único estado em que eu sou abençoado. Quando, por exemplo, tem dinheiro e alguma coisa nesse sentido. Sempre que somos fiéis à palavra do Senhor, somos abençoados. Por exemplo, Estevão era cheio de Deus, fiel à palavra, e estava sendo apedrejado. E diz o texto que naquele momento, o rosto dele brilhava como de um anjo, o Espírito Santo estava sobre ele. Em outra oportunidade, o povo de Deus, por ser fiel, foi espancado, torturado. E o povo voltava para casa comemorando, dizendo, fomos dignos de ser fomos considerados dignos de sofrer por amor ao nosso Deus. Sempre que somos fiéis ao Senhor, ainda que estejamos sofrendo, ainda que estejamos em situação de necessidade, de alguma maneira, essas coisas servem para o nosso bem. Como, por exemplo, uma seguidora lá da internet me disse o seguinte, ouviu as pregações sobre ter filho e decidiu ter filho, ficou grávida. Mas as notícias não foram boas. A criança tinha um problema, eu não lembro qual. E não nasceu ainda, mas já foi diagnosticado com algum tipo de doença lá. E o que aconteceu? O que aconteceu é por conta desse sofrimento, o marido dela se converteu. O marido dela se converteu mesmo. Não há nada de ruim na vida de um cristão. Não há nada de ruim na vida daqueles que temem ao Senhor. Nem a morte nos mata. Nem a morte é o fim para nós. Para os homens deste mundo, a morte é aterrorizante. É o fim de todas as coisas. Para nós é o começo. Aquele que tem prazer na lei do Senhor, não importa a circunstância que esteja, ainda que seja na cadeia, como o apóstolo Paulo, não importa. Sempre é abençoado, porque o anjo do Senhor está com ele, a mão do Senhor está sobre ele. Lembra de José? Diz o texto assim, José foi perseguido, José foi entregue por seus irmãos, na casa de Potifar foi injustiçado, a mulher de Potifar queria dormir com ele e ele não quis, emburradinha, ela mentiu sobre ele e ele foi para a cadeia. Olha que coisa interessante. E não importa a circunstância, quando ele foi vendido como escravo, o texto dizia, o Senhor era com ele. Lá na cadeia, o Senhor era com ele. Não importa a circunstância que um crente genuíno esteja enfrentando. Ele sempre é abençoado porque a mão do Senhor é sobre ele. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Por isso, o caminho não é
dos 318 pastores, não é a oração poderosa do pastor poderosão. O caminho para Deus é sempre o mesmo, é seguir a palavra. O caminho não é a campanha de 7 cultos poderosos. O caminho é domingo após domingo, vir para o culto, ouvir o genuíno evangelho e ir acertando as nossas vidas, dia a dia. E aí então, aquele que medita na lei de dia e de noite, que tem prazer na lei do Senhor, que ao ouvir a palavra se rende a ela, este, diz o texto, é bem-sucedido em tudo o que ele faz. Você crê? Vamos ficar de pé?